Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre os ciclos naturais de tempo, né? E como eu fiz aqui no movimento de início, tudo tem o seu ritmo, tudo tem os seus momentos de expansão e seus momentos de contração. Tudo mesmo, inclusive nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não só sobre esses ciclos naturais que a gente percebe, que a gente observa, que a gente segue oficialmente, mas aqueles também que a gente nem sequer tem conhecimento de que eles existam, né? Hoje, para começar, nós estamos no último dia da onda encantada da Terra e hoje é dia de lua cósmica. O dia de lua cósmica é um dia muito especial, né? Porque está fechando um ciclo de 13 dias, é um fechamento de ciclo, também um ciclo natural. E a lua é aquela regida por ciclos, né? E a gente vai falar justamente sobre ciclos hoje. Então, nada mais sincrônico do que falar sobre ciclos num dia de lua, né? E o mantra Kim de hoje, que é a lua cósmica vermelha, é: persevero com o fim de purificar, transcendendo o fluxo. Selo o processo da água universal com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder do espaço. Então, a lua cósmica vermelha, ela tem essa energia de perseverança para que você possa purificar todos esses fluxos que vêm das nossas emoções, porque as nossas emoções fazem parte da nossa vida. A forma como a gente lida com esse fluxo emocional é que vai definir se elas são ferramentas para que a gente possa cumprir o nosso propósito nessa existência e garantir a nossa sobrevivência, ou se elas serão obstáculos no nosso caminhar. Então, o dia de lua cósmica é para a gente perseverar, trazer a purificação desse fluxo e transcender através desse equilíbrio emocional. E amanhã a gente abre uma nova onda encantada, às vésperas de Natal, que é uma onda encantada também muito especial, que traz como propósito o amor incondicional. Mas aí vocês acompanham os videozinhos aí para vocês saberem um pouquinho mais a respeito dessa onda. Então, como eu estava falando, nosso tema de hoje é sobre os ciclos naturais. E por que eu vim falar sobre isso hoje? Porque dia 21 a gente passou pelo solstício de verão, né? Então, a gente está iniciando uma nova estação, Estação da natureza, né, que chama. Eu perdi a palavra aqui, mas a gente está iniciando essa nova estação no verão e, assim como os ciclos naturais, nós também temos as nossas estações, né? Porque, afinal de contas, tudo no universo gira em torno de ciclos, ciclos constantes e ciclos que se repetem, se atualizam, mas nunca são a mesma coisa. É sempre um degrau acima, é como se a gente passasse por todo um período, por todo um ciclo, e quando a gente fechasse esse ciclo conscientemente, a gente fosse uma espiral acima, uma oitava acima, para continuar o nosso processo evolutivo, para continuar a nossa jornada de evolução, né? Então a gente está aí iniciando o verão, no solstício de verão que aconteceu agora no dia 21 de dezembro, é a segunda estação, de acordo com a nossa contagem dos ciclos naturais de tempo. Mas nós também temos os nossos ciclos, porque tudo tem seu movimento, tudo é energia, nós também somos energia, e como nós também somos energia, como nós também somos fruto da natureza, nós também seguimos e temos os nossos próprios ciclos, tanto físicos quanto energéticos, né? Então, assim, os ciclos físicos a gente observa muito bem, né? Principalmente nós mulheres que temos aí o ciclo menstrual todo mês, né? Que tem um momento de crescimento, que tem um momento de fechamento, e a gente sente, pelo menos quem vivencia os ciclos menstruais de maneira bem consciente, se observando, acompanhando, que não está aí jogado na vida sem se dar conta do que está acontecendo, a gente percebe as mudanças no nosso corpo, as mudanças na nossa disponibilidade, as mudanças na nossa forma de sentir, as mudanças na nossa forma de se alimentar, na própria disposição para fazer as coisas, né? Então a gente tem esse início, esse florescimento, essa expansão, e depois a gente começa a retrair novamente para
minguar totalmente, assim como a lua mingua, para que a gente possa iniciar novamente uma jornada e se preparar para uma possível gestação, para uma possível frutificação. E quando essa frutificação não vem num processo de gestação propriamente dito, ela pode vir em outros processos, né? Como uma germinação de um projeto com possível florescimento e frutificação desse projeto, de algo que você esteja querendo conquistar na vida, de pequenas coisas que a gente pode observar esse movimento de crescimento, de expansão e de finalização ao longo desse ciclo, de acordo com a nossa própria jornada. Os homens também têm seus ciclos hormonais, que apesar de não ser tão óbvio como são os ciclos das mulheres, eles também têm seus ciclos, mas como também estão aí na lida do dia a dia, sem conhecer o próprio corpo muitas vezes, sem se auto-observar nesse sentido, muitas vezes nem sabe que existe, né? Mas tudo no nosso organismo físico também segue em ciclos, assim como o nosso próprio ciclo de funcionamento, quando a gente fala sobre o ciclo circadiano, por exemplo, né? Mas aqui a gente está para falar sobre o nosso ciclo energético, né? Porque se nós somos energia e energia movimento, nossa energia, nossa disponibilidade energética também tem os seus ciclos. E esses ciclos variam, né? Eles variam de pessoa, tá? Quando você nasce com um ciclo determinado e vai ser aquele o resto da vida. Mas de pessoa para pessoa, esse ciclo varia. Então, esse ciclo ele pode variar desde 4 anos até 36 anos. Isso depende da data de nascimento de cada um, porque é através da data de nascimento, com o estudo da cabala hermética, que a gente calcula esse ciclo, né? E hoje, para falar sobre esse ciclo, a gente vai falar sobre a estação cósmica do verão, que é justamente a estação da natureza que a gente acabou de abrir. Já teve algumas lives anteriores aí que eu falei sobre a primavera, também próximo ali da abertura da primavera, do equinócio da primavera, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o verão. Então, assim, por que é importante, primeiro, a gente conhecer o nosso ciclo cósmico? Porque como a gente tem essa disponibilidade energética mais baixa, mais ampliada, ou ali no meio termo, conhecendo isso, conhecendo o tempo que isso dura, você vai poder investir a sua energia e organizar a sua vida com mais assertividade. Por exemplo, se eu sei que o meu ciclo é de 32 anos, né? Então eu passo 8 anos em cada estação cósmica. Então eu sei que eu vou ter 8 anos no momento de investir, de plantar, de iniciar novas possibilidades. Eu vou ter 8 anos para poder investir naquilo que eu plantei, para poder fazer com que aquilo germine, com que aquilo floresça, com que aquilo frutifique, com que aquilo se multiplique. Eu vou ter 8 anos para colher os frutos disso e de outras coisas que talvez eu tenha plantado sem ter consciência. E vou ter 8 anos para me voltar para dentro de mim mesma e fazer o meu balanço interno. Me conhecer, me perceber, verificar o quanto que eu cresci, para quando iniciar meu ciclo novamente, eu não voltar no mesmo ponto, mas sim voltar uma oitava acima, um degrau acima, voltar mais aprimorada, mais consciente, com maior aprendizado. Eu falo para os partilhantes, né, que você conhecer o seu ciclo cósmico é como você administrar a bateria do seu celular. Se você sabe o quanto de bateria que você tem, o quanto você vai precisar usar ao longo de um dia, sem ter a possibilidade de recarregar o celular novamente, você vai usar essa bateria com mais sabedoria, com mais assertividade para que ela dure o dia inteiro. Agora, se você não tem conhecimento disso, se você acha que você pode gastar à vontade, que a qualquer momento você vai plugar ele na parede e vai carregar, você usa de qualquer jeito, você esbanja, né, como o pessoal diz aí. Ou às vezes você até esquece do celular e não usa, não gasta aquela bateria, né? Então, tudo tem aí o seu ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio vem através deste conhecimento, né? Então, o que é o verão cósmico
para a nossa vida, para a nossa energia. O verão cósmico é justamente aquele momento em que você está com a energia expandida, você está pensando numa curva energética, você está bem aqui no ápice, no ponto mais alto dessa curva. É aquele momento que, se você comparar com a estação da natureza, com o próprio verão, a gente está vibrante, parece que tudo ganha uma cor mais viva, parece que tudo tem mais energia, parece que a gente não cabe dentro da gente mesmo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer a vida acontecer. O verão, ele traz essa energia. Para quê? Para a gente sair por aí adoidado fazendo o que der na telha? Não, para a gente investir no nosso crescimento, no florescimento daquilo que a gente plantou, para fazer aquilo multiplicar, para fazer tudo dar certo, né? E o verão, ele traz essa característica de multiplicação, de você ter essa expansão, de você crescer com muita agilidade. Parece que tudo que você investe flui mais rápido, dá resultado mais rápido, é o seu nível máximo de energia, né? E a característica do verão é justamente essa de florescer para multiplicar, para frutificar. Porque quando chegar o outono, que é a próxima estação, você tem que ter frutos para colher, né? E se você não investe essa energia para isso, você perde o seu período que você poderia estar gerando coisas boas para sua vida. Então, essa energia do verão, ela tem essa característica de florescer para frutificar. Esse é o objetivo principal, multiplicar tudo que vier para você. O verão, ele abre o portal sul, que é aquele que te mostra a direção de onde você tem que pisar e seguir o caminho, onde você deve colocar a tua fé. E quando as coisas não estão dando certo, por falta de fé, por você não acreditar em si mesmo, por você tá sempre na dúvida, na incerteza, na insegurança, no medo de se jogar na vida, é aí que vai mostrar aonde está as suas travas, aonde que está apertando o seu calo, aonde que a coisa precisa ser melhorada, né? O verão, ele traz também essa característica de jogar luz na sua própria sombra, para que você consiga encontrar esse caminho e florescer e frutificar o máximo possível. Ele traz também o poder das emoções. Então, falar do verão cósmico num dia de lua, tá tudo aí muito bem sincronizado, né? Então, ele traz esse poder das emoções, porque é uma energia muito intensa. E as energias intensas, elas têm essa característica de ativar as emoções, de mexer com o nosso inconsciente. Mas mexer com o nosso inconsciente para quê? Para trazer o equilíbrio, para trazer mudança, para trazer crescimento. É um período de você explorar o amor, de você explorar possíveis relacionamentos, de você descobrir quem você verdadeiramente é, né? E é um momento de você, através dessa relação consigo e com o outro, trazer as sombras à tona para que você possa iluminar com essa luz que vem do verão, porque verão é sol pleno, né? E eu queria trazer aqui algumas informações do livro do professor Eric, né? Eu vou começar falando direto do período sazonal e o ciclo cósmico. Tá aqui, ó, na página 223 do livro Despertar, Destravar e Saltar, que por acaso não, né? Nada por acaso, e esse livro, ele é best-seller com poucos meses de venda, porque realmente é um livro inigualável. Então vamos lá, o período sazonal e o ciclo cósmico. De acordo com a lei do ritmo da filosofia hermética, tudo no universo oscila num ritmo peculiar, sequencial e cíclico, assemelhando-se ao movimento de um pêndulo que oscila de um lado para o outro. Assim também acontece com a energia vital do ser humano, uma vez que oscila ao longo de sua existência. Há, portanto, momentos da vida em que a nossa energia vital está mais baixa e há, por outro lado, momentos na vida em que essa energia se encontra mais elevada. E o verão cósmico é o momento em que essa energia está mais elevada, está mais expandida. E é como se fosse o biorritmo cósmico regido pelo próprio universo. Assim como tem no planeta Terra, nós que também somos um universo à parte, temos esse biorritmo. O estudo da numerologia cabalística hermética permite-nos, então, avaliar em qual momento energético o indivíduo está inserido,
Afere-se, pois, por meio do cálculo do período sazonal a partir da data do nascimento do indivíduo. Esse período sazonal está associado a alguns períodos de tempo chamados de estações cósmicas, que são similares às estações da natureza. E a partir desse conceito, observa-se um movimento cíclico da energia do ser humano que percorre as fases da primavera cósmica, verão cósmico, outono cósmico e inverno cósmico. E o verão cósmico é o nível de expansão e multiplicação máxima de energia do indivíduo, quando comparada com a referência energética da primavera cósmica, que é o nosso primeiro momento energético. Quando a gente nasce na primavera, porque traz essa energia de início, né? As características básicas, né? O verão, ele rege a energia de tudo que é correspondente a florescimento, frutificação, expansão plena da energia vital do indivíduo. Ou seja, se trata do cosmos multiplicando toda aquela energia do que foi plantado lá na primavera e que germinou. Agora é hora de você fazer crescer e frutificar e multiplicar, para que você tenha boa colheita no inverno. Então, conhecer esses ciclos é fundamental para que você saiba investir a sua energia de maneira mais assertiva e não fique desperdiçando aí à toa com coisas que talvez não te tragam maiores possibilidades de crescimento. E eu não estou falando de crescimento relacionado a questões materiais, eu estou falando de crescimento enquanto espírito, tá? Aqui no livro ele também ensina como fazer esse cálculo, tá? Ele traz aqui exemplos, inclusive com o nome completo dele, traz as explicações de todas as estações cósmicas e tudo que traz o embasamento da terapia quântica aplicada. Então, quem quiser, tá aí com combos promocionais para você comprar, se dar de presente de Natal ou dar de presente de Natal para várias pessoas, né? Tem o combo com as chaves da manifestação, a maratona quântica para todos e o mapa da consciência, o mapa das emoções, eu acho que é o mapa das emoções. Tem um combo que é o livro, mais a maratona quântica para todos, para você trazer um conhecimento aí mais alinhado. Tem o combo que é o livro, junto com essa camisa aqui, especificamente essa camisa. Aliás, esse é o modelo de camisa, né? Porque essa daqui é minha. E tem o combo também com a camisa e a vela de proteção, que vem com um ritual de proteção do Instituto TQA Brasil. Então, momento aí, né? Véspera de Natal praticamente, ótimo para que vocês possam comprar, presentear a si mesmos e as outras pessoas que vocês amam, ok? Mas falando em ciclos naturais de tempo, né? Dei essa introdução a respeito do verão cósmico. O interessante é que vocês estejam sempre acompanhando as lives para pegar as sequências, né? Porque toda abertura aí de estação cósmica eu vou falar sobre o período cósmico do ser humano. Já falei da primavera, falei do verão hoje. Quando abrir o equinócio de outono, eu vou falar sobre o outono. Quando vier o solstício de inverno, eu vou falar sobre o inverno cósmico. Mas como a gente está falando sobre ciclos de tempo, e a gente está nesse período do ano, né? Depois do dia 20 de dezembro, que a gente já começa a ter aquela sensação de o ano está acabando, todas as promessas que eu fiz no início do ano eu não fiz nada do que eu prometi, não fiz nada das intenções que eu me programei para fazer, não dá tempo de fazer mais nada, já está com essa sensação de que já terminou tudo, a gente está descendo a ladeira para iniciar um novo ano. Mas será que a gente está iniciando um novo ano mesmo? De acordo com os ciclos naturais de tempo? Porque se a gente for seguir pelas estações da natureza, a primavera só começa em setembro. Então, final de ano deveria ser ali em meados de setembro, né? Para iniciar justamente com o solstício da primavera, se fosse seguir as estações da natureza. Mas a gente não segue as estações da natureza. Mas o que acontece nesse período de 31 de dezembro e 1º de janeiro para ser final de um ciclo e início de outro? Alguém sabe? Deixa eu ver se tem alguma ideia aqui. Então, não acontece nada.
não tem nenhum ciclo natural terminando agora no dia 31 de dezembro ou iniciando no dia 1º de janeiro. Se a gente for seguir os ciclos naturais de tempo, esta data é totalmente arbitrária. Ela é uma convenção social estabelecida pelo calendário gregoriano, que foi estabelecido, né, ele sofreu aí várias alterações, mas no ano de 1582, que ele teve a sua última alteração e desde então ele não foi mais mexido. E a gente toma esse calendário como algo dado, como se fosse algo que vem da natureza, porque o que é ensinado para a gente é que ele conta os ciclos de tempo. E se a gente segue os ciclos de tempo observando a natureza, dia, noite, né? O passar das horas, o passar das próprias estações da natureza, o passar do ano, a gente imagina que o óbvio seria que este calendário seguisse os ciclos da natureza, mas não segue. Esse calendário ele foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII em 1582. Antes disso, ele sofreu várias outras alterações. Já houve um momento da história em que o início do ano era em março e não em janeiro. Já houve momentos da história em que este calendário ele contava com 10 meses e não 12. Depois ele passou para 11, depois ele passou para 12. Por isso a gente tem mês com 30 dias, mês com 31 dias, mês com 28 dias para poder tentar dividir aí mais ou menos as coisas. E essa última alteração de 1582, que também entrou com a questão do ano bissexto, com os cálculos matemáticos muito complexos, foi justamente para tentar fazer um ajuste para esse calendário caber nos movimentos naturais, nos ciclos naturais de tempo, nos movimentos naturais do cosmos, do universo, né? Mas ainda assim ele não cabe, porque ele é uma ideia construída pelo ser humano e forçada para tentar se encaixar aquilo que já é dado, aquilo que é natural, que são os ciclos, os movimentos do cosmos que formam esses ciclos naturais de tempo. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque toda live que eu falo, eu apresento, né, o Kim do dia, mostro o selo, falo sobre a energia e tal. E de onde vem isso? Isso vem de um sistema de conhecimento chamado Lei do Tempo. E a Lei do Tempo é uma lei que regulamenta a contagem de tempo, considerando os ciclos naturais de tempo. E por que é importante a gente ter conhecimento disso e tentar seguir isso? Porque uma vez que você alinha o seu tempo de acordo com algo que foi construído e que está em desarmonia, em desincronia com os ciclos naturais de tempo, você se desincroniza desses ciclos naturais de tempo. Você se aparta daquilo que é natural, você se afasta da natureza. Você sai da biosfera e vive na tecnosfera, no mundo das máquinas criadas por seres humanos. Qual é o problema disso? Todo mundo gosta de ter uma máquina de lavar roupa em casa, né? Eu não vivo sem a minha, então assim, né? Tecnosfera tá aí, a gente tem esse olhar crítico, mas também traz seus benefícios. Mas qual é a questão de você seguir a contagem do tempo de acordo com aquilo que não está sincronizado aos ciclos naturais de tempo? Primeiro que calendário, essa palavra calendário vem de calenda, calendas romanas, que eram o quê? Livrinhos de cobrança. Sabe aquela cadernetinha que você tem, que você vai lá na quitanda, né? E vai marcando lá as compras que você faz para no final do mês você ir lá pagar? Então, na época do Império Romano, que se alastrou muito, né? Que os povos, as tribos, os povos conquistados, né, pelo Reino Romano, pelo Império Romano, tinham que pagar tributo a Roma. Então, as pessoas responsáveis por isso, né, não sei qual era o nome que tinha na época, elas iam com as calendas passando de povoado em povoado, tribo em tribo, não sei o nome que era dado, para cobrar esses tributos. Então eram calendas. E esse tributo era cobrado de tempo em tempo, que eles consideravam os meses. E aí eles tiveram contato com a cultura egípcia, né? E a cultura egípcia contava o tempo a partir da sombra
que o Sol faz na Terra. Então, a sombra, né, uma imagem em 2 dimensões, quando você pega o círculo e divide, você tem aí uma divisão de 60, que deu origem ao relógio, e também de 12, que deu origem aos 12 meses, né? Então, os egípcios, eles usavam a contagem de tempo a partir do Sol. Então, eles consideravam 12 meses no ano, que não fechava os 365 dias, mas era o que eles tinham ali de conhecimento. E os romanos, muito espertos, por que a gente não segue também um calendário de 12 meses? E aí, a gente tem 2 meses a mais para cobrar de tributos. Não é lindo? E o nosso calendário surgiu a partir dessas calendas, que foi sendo absorvida, né? O Império Romano se transformou na Igreja Católica, pela conversão aí ao catolicismo, ao cristianismo, e muitos dos costumes romanos foram absorvidos, foram sendo modificados, foram sendo atualizados de acordo com o que era necessário, e as calendas se tornaram o calendário. E hoje, para qualquer pessoa que você pergunte o que é tempo, as pessoas respondem: tempo é dinheiro. Porque já é um jargão popular, né? Eu não posso perder tempo porque tempo é dinheiro. Eu não posso jogar tempo fora porque tempo é dinheiro. Dá aquela sensação de que a gente está sempre correndo atrás do tempo, que a gente está sempre correndo atrás dos ponteiros do relógio, né? Essa sensação de que o ano está acabando, está chegando dezembro, eu não fiz nada da minha vida. O que eu fiz esse ano quando eu olho para trás? E via de regra, a gente associa isso com o que eu ganhei, o que eu comprei, o que eu gastei. Tempo é dinheiro. Quando você vai trabalhar, você não está oferecendo o seu serviço, você não está oferecendo o seu talento, você está vendendo o seu tempo em troca de um salário, porque você entra tal hora, sai tal hora, para tal hora para almoçar, volta tal hora, trabalha tantos dias, folga tantos dias, tudo calculado em cima de tempo. Você troca o seu tempo pelo seu salário, que muitas das vezes o seu talento não cabe ali, porque para você exercer o seu talento, você precisa de tempo ocioso, ociosidade criativa. Só que você não tem tempo para ter ociosidade criativa, porque você tem que trabalhar. Você tem que pagar conta de acordo com as calendas, não é? Tá sempre correndo ali o mês para poder chegar no final receber aquilo que você vai receber em troca do tempo que você vendeu para a empresa para poder pagar a conta. Então, quando a gente segue um calendário, quando a gente organiza a nossa vida, organiza a nossa mente dentro do calendário, a gente está sempre na ansiedade, porque a gente está sempre correndo atrás do tempo, ou a gente está sempre na depressão, porque a gente não quer mais correr atrás do tempo e fica pensando que se eu tivesse feito tal coisa, se eu agisse de tal forma, ou quando eu era assim, a vida era mais fácil. A gente está sempre na frustração, porque as máquinas estão cada vez mais elaboradas, sofisticadas, cada vez mais avançadas, fazendo movimentos mais rápidos e a gente não dá conta de acompanhar. A gente está sempre com essa sensação de fracasso. Então, quando a gente segue um calendário que é fora de sincronia com os movimentos naturais de tempo, e o mundo inteiro segue esse calendário, a gente se aparta de quem a gente deveria ser. A gente se despersonaliza de quem a gente deveria ser. E a gente entra nesse mundo da tecnosfera tentando dar conta de algo que é impossível para a gente conseguir. Agora, quando a gente segue um sistema de contagem de tempo, e tem vários por aí, tá? Não é só a lei do tempo ou o calendário gregoriano, existem vários sistemas de contagem de tempo antigos que alguns povos ainda sustentam em paralelo com o calendário gregoriano, né? Principalmente os calendários lunares, que traz essa sincronia com alguns movimentos naturais do tempo. A lei do tempo, ela traz uma decodificação dessas informações com conhecimento de vários povos, de várias culturas, para trazer essa sincronicidade com os ciclos naturais de tempo de acordo com o movimento do cosmos. Então, você precisa desconstruir uma ideia do calendário gregoriano para construir uma outra ideia de contagem de tempo, que não é apenas uma, mas duas,
A gente segue movimentos que a gente considera de terceira dimensão, que conta semana, conta mês, conta ano, e a gente segue movimentos de tempo que é considerado de quarta dimensão, que são movimentos galácticos, que é o movimento do nosso sistema solar no espaço, né? Porque o nosso sistema solar não está parado, assim como a Terra não está parada, assim como a Lua não está parada, está tudo num movimento constante. Então a gente segue 2 contagens de tempo ao mesmo tempo, sincronizando essas contagens e nos alinhando com essa frequência de informação que a gente recebe todos os dias, consciente ou inconscientemente. Mas quando a gente está consciente disso, a gente consegue se localizar no tempo, estar no presente, né? Coisa que eu sempre falo aqui nas lives, que a gente precisa estar no presente, a gente precisa estar no aqui e agora. E a lei do tempo é uma ferramenta que nos possibilita nos sincronizar no aqui e agora. É difícil? De início pode ser, porque dá um pouco de nó na nossa cabeça, né? A gente quebrar um paradigma que a gente sempre achou que era dado, que sempre foi assim, nunca questionamos, para a gente começar a construir uma outra possibilidade. E essa outra possibilidade ainda tem que funcionar com esse paradigma antigo, porque o mundo inteiro vive no tempo é dinheiro, vive no que a gente chama 12/60, 12 meses, 60 minutos, né? E você começa a fazer uma transição para o que a gente chama de 13/20, que são 13 luas e 20 selos solares, que sincroniza os 2 movimentos, né? De terceira dimensão e de quarta dimensão. E o decodificador desse conhecimento, né, o José Arguelles, ele tem uma frase que diz: aquele que possui o seu tempo, possui a sua mente. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso corpo está na terceira dimensão, mas o nosso duplo etérico está na quarta dimensão. O nosso corpo emocional e o mental inferior está na 5ª. O nosso mental superior está na 6ª, né? O búdico está na 6ª também, o átmico está na 7ª. Então a gente está em várias dimensões. A gente recebe informações do plano sutil, lá do nível espiritual, até chegar na matéria. Então é um descenso de informação. Então, assim, se a minha mente não está na terceira dimensão, mas está lá da 4ª para cima, e o tempo é a 4ª dimensão, é aquilo que faz o diálogo entre o que vem, as informações que vêm de cima e o que está na matéria, e eu não me conecto com esse tempo real de 4ª dimensão, ao contrário, eu sigo essa contagem de tempo que verdadeiramente conta espaço e não tempo, que é o calendário gregoriano, as horas do relógio, etc., eu me desconecto dessa informação que vem do meu eu superior, dessa informação que vem do meu espírito, dessa informação que vem da minha intuição. E quando eu começo a fazer essa reversão, quando eu começo a me sincronizar, a estar no aqui e agora, sincronicidades começam a acontecer, mas verdadeiramente a sincronicidade é um estado natural do universo, porque tudo gira, tudo se movimenta sincronicamente ao mesmo tempo. Só nós que estamos separados disso. E quando você começa a entrar, a transitar nesses movimentos sincrônicos, você começa a perceber as sincronicidades. E é uma coisa muito linda você perceber isso, porque na sincronicidade você recebe as informações do que você precisa fazer, onde você precisa estar, você entende que tudo tem o tempo certo de ser e você passa a se respeitar mais, você passa a se conectar mais com a natureza e consigo mesmo. E você começa também a receber mais descenso de informação através da sua intuição, porque você está alinhado, você não está destoando, né, desincronizado. Então a importância da gente conhecer isso e tentar minimamente acompanhar, né, não precisa ser um estudioso profundo da lei do tempo, mas conhecer pelo menos a parte básica ali para você começar a fazer uma sincronização é fundamental para isso, para a gente se autocurar e se conectar novamente com aquilo que é natural. Eu não estou falando de vender tudo, jogar as máquinas fora e viver no meio do mato, não, tá, gente? Eu vivo no meio do mato, graças a Deus,
mas vivo também cercada de máquinas, né? Tem que ter internet, tem que ter televisão, tem que ter máquina de lavar roupa, pelo amor de Deus, né? Eu não vou ficar lá igual a Juju lavando roupa no rio, não dou conta. Eu preciso das máquinas ali me dando o apoio necessário para que eu possa exercer quem eu verdadeiramente sou, que é essa característica de quarta dimensão que a gente chama de Kim, né? Eu mostro aqui toda live o Kim do dia, mas nós também nascemos num dia e somos regidos pela energia daquele dia. Então nós também temos o nosso Kim, e o nosso Kim é aquilo que a gente veio ser nessa vida. Se você não se sincroniza com isso, você está perdido de si mesmo, né? E aí eu pergunto para vocês, se aquele que possui o seu tempo possui a sua mente, quem que possui o tempo de vocês? Quem que controla o tempo de vocês? Vocês organizam o seu próprio tempo ou vocês são refém do relógio, do calendário e de tudo mais? É uma reflexão, né? Porque seguindo o calendário gregoriano, o tempo é dinheiro, quando você se conecta com a lei do tempo, o tempo é arte. Porque tudo que foi criado pelo universo, por Deus, pela fonte, é perfeito. Não existe nada que não seja perfeito. A imperfeição existe no mundo humano. No mundo natural, tudo é perfeito, tudo acontece no tempo perfeito. E tempo é arte porque essa energia da criação, regida pelo tempo natural, cria as coisas. Para um bebê nascer, ele precisa de 9 meses, né? A gente chama 9 meses, mas se você for contar, nunca se conta em mês, sempre se conta a gestação em semanas. Por quê? São meses lunares, não são meses do calendário gregoriano. E meses lunares significa o quê? 28 dias, e não 30, 31, 28 e às vezes 29, né? Então, tempo, né? O tempo natural, ele é igual à arte, porque ele emprega essa energia para gerar arte, ou seja, para tirar o melhor de si e produzir algo novo. E se a gente emprega isso no nosso trabalho, seja ele burocrático ou não, você começa a transformar o seu trabalho em arte e não numa linha de produção, que você está ali mecanicamente durante um período de tempo entregando o seu tempo para o dono da empresa ganhar dinheiro. Então, mesmo que você esteja dentro de uma empresa, você pode transformar o seu tempo em arte. Basta ter consciência. Então, eu convido vocês a acompanhar aí, eventualmente, o Instituto TQA Brasil, aqui através do Instagram, sempre solta um reel, né, com o Kim do dia. Lá no meu canal, terapeuta.nadia Cianelli, todos os dias eu coloco nos stories o Kim do dia com as informações, as coordenadas de tempo natural para vocês poderem ir observando, acompanhando. Toda abertura de onda encantada eu coloco um videozinho explicando, falando um pouquinho a respeito daquela onda encantada, que é um ciclo fractal de 13 dias. Então, é uma forma de vocês irem aí acompanhando e conhecendo um pouco dessa coisa maravilhosa que é a lei do tempo, né? E que é regida por conhecimentos antigos, milenários, de mais de 5.000 anos. Então, vale a pena a gente tentar se reconectar com os ciclos naturais de tempo, se auto-observar, conhecer seus próprios ciclos, né? Através das estações cósmicas, através do seu ciclo cósmico, se perceber nesses movimentos e entender qual é o seu propósito, quais são os seus desafios, qual é a sua missão, e tudo isso no autoconhecimento a gente consegue acessar. E a lei do tempo é uma ótima ferramenta de sincronização, tanto que nela a gente não usa calendário, a gente usa sincronário, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Esse daqui ainda é do anel solar passado. Ó, aqui a gente tem um sincronário de parede e aqui a gente tem o Tzolk'in, que é um fractal de tempo. São 260 unidades, né? 260 Kins, mas é o fractal do tempo de quarta dimensão, que são os movimentos galácticos.
E o outro que eu mostrei anteriormente são os movimentos de terceira dimensão, que são os movimentos dentro do sistema solar. Mas isso a gente vai falar mais a respeito aí para frente, vocês vão recebendo mais informações e aos poucos a gente vai aprendendo junto. Deixa eu ver se tem alguma dúvida antes de eu me despedir, gente. Me empolguei aqui, já estava indo embora. Tempo é uma frequência, isso aí, mas você não vale, porque você já estudou, você sabe, né, Shiva? Não, seu comentário não dá. Onde podemos aprender mais sobre o calendário de acordo com os ciclos naturais? Mas, Cleide, como eu falei, no meu perfil eu coloco todos os dias as informações. Eventualmente o Instituto TQA coloca aqui também, mas a gente está trazendo aí projetos, então aguarde que muito em breve vocês vão ter notícias para poder saber mais a respeito disso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Só isso. Ó, comecei a te acompanhar e pouco a pouco estou maratonando suas lives. Seja bem-vinda, que dica! Acompanha aqui no canal também da TQA, que também sempre tem muitas informações maravilhosas. E, gente, tem também os canais da TQA lá no WhatsApp. Acessa aí a link da bio, entra nos canais, porque eles sempre estão passando informações lá bem legais, tá? É só ir acompanhando que vocês vão recebendo e ficam sabendo aí das novidades também. E Feliz Natal para todos, espero que vocês tenham aí uma boa passagem do Natal. Não vou falar boa passagem do ano, porque eu nunca me senti à vontade nesse momento de virada de ano e hoje eu entendo por quê, né? Para mim não é mais uma virada de ano, é só final de um mês do calendário gregoriano, porque nem final de mês real verdadeiramente é, e a gente segue adiante, né? Mas espero que vocês que estejam aí comemorando, eu também fico aqui com a família, acabo comemorando junto, mas para mim não é uma comemoração de fechamento e início de ciclo, é só uma comemoração como outra qualquer. Eu espero que todos estejam aí regidos pela energia da onda encantada que abre amanhã. Aguardem aí o videozinho para vocês saberem mais a respeito, mas ela traz como propósito o amor incondicional. Então é um momento realmente que todo mundo se reúne, aproveitem para exalar, ativar o chakra cardíaco e deixar fluir todo esse amor incondicional, tanto no Natal quanto aí na suposta virada de ano, ok? Feliz Natal a todos, gratidão por estarem aqui. Fiquem na paz e na luz, em Lakesh, eu sou outro você.